fosse, eu diria, bestial e animalesco. Um ser que se mata por qualquer coisa, né? Não é à toa que criamos até um refrão que diz que a vida tornou-se banal. Hoje em dia, a pessoa tira a vida da outra por um copo de água, por um real. Basta que você pise no pé de alguém para você morrer. Mesmo pedindo desculpa, a pessoa se volta para você e mata e tira a sua vida assim de forma totalmente banal. A vida se banalizou. Jesus ainda diz que haverá fomes, né? Vou citar alguns dados aqui, segundo a pesquisa, e os senhores julguem, né? Diz assim sendo, a fome no mundo está relacionada com a questão econômica, vinculada diretamente à miséria que algumas pessoas e boa parte dos países sofrem. Atualmente, estima-se que cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo sofram com esse grande problema. Essa pesquisa eu fiz aí na internet e os senhores também podem, né, com toda tranquilidade, né, e nos seus computadores, realizar também esta mesma pesquisa, né? Pode procurar lá e verificar o retrato da fome no mundo. Isso a pesquisa leva em conta somente aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, né? Mas se considerarmos também os de baixa renda que se alimentam precariamente, eu acredito que esse número pode dobrar. Nós podemos ter uma cifra aí de quase que praticamente 2 bilhões de pessoas no mundo que não têm alimentos e que se alimentam mal. Meu Deus do céu, é uma realidade, é um fato isso em nossos dias. O Senhor Jesus ainda diz que haverá multiplicação de pestes, de doenças, de pestilências espalhadas pela humanidade. Esse também tem sido um fator de grande preocupação para as nações, pois pestes como o vírus Ebola, como a peste negra, como várias doenças aí que haviam sido erradicadas, que haviam sido extintas, de repente elas estão ressurgindo. Os cientistas aí, os estudiosos, né, de doenças, de enfermidades, estão perguntando assim, meu Deus, mas como? De repente, enfermidades aí que foram erradicadas, que sumiram da humanidade, de repente estão voltando com força total. Está assolando milhões, está matando milhões, e temos aí até uma possibilidade de ter não apenas uma epidemia, mas uma pandemia, enfermidades aí em escala global, visto que hoje vivemos aí numa grande aldeia global, um mundo globalizado, onde se vai daqui do Brasil aí para os Estados Unidos e para outros países aí em questão de horas, através aí dos grandes aviões, do grande poder de aviação que temos nos dias de hoje. Então estamos vivendo uma grande aldeia global. Uma doença aqui no Brasil, na África, por exemplo, em outros países qualquer, espalha-se pelo mundo aí em questão de dias, semanas. A ameaça é muito grande, né? Somente no século 20 e 21, estima-se que cerca de milhões de pessoas tenham morrido aí, vítimas de pestilência. Isso não é uma brincadeira. É sério. É muito sério. O Senhor Jesus ainda disse que haverá terremotos. Eu lembro que, uma certa feita, eu li uma reportagem de alguns cientistas, aí, alguns geólogos aí, eles afirmaram que no Brasil nunca haverá a incidência de terremotos, porque, segundo eles, o Brasil estava fora da rota das placas tectônicas e, enfim, segundo os estudos deles, o Brasil estava livre da incidência de terremotos. Ora, observamos que com certeza eles estavam enganados, porque se os senhores fizerem uma pesquisa simples aí verão que nós tivemos aí nos últimos anos vários terremotos, vários pequenos tremores de terra no Brasil,
né? A incidência até de tornados no Brasil, e a tendência é aumentar o poder desses terremotos e tornados. Podemos aí ter a possibilidade de mortes aí no Brasil devido a essas catástrofes naturais. Então, o que podemos observar em tudo isso? É que as coisas estão acontecendo conforme o Senhor Jesus predisse. Os sinais estão aí diante de nós. Aí Jesus diz para eles: mas olha, todas estas coisas são apenas o princípio das dores. Eu imagino Jesus olhando para os discípulos já com o rosto aterrorizado, pensando: meu Deus, tudo isso virá sobre o mundo? E Jesus vai e diz para eles: tudo isso, mas tudo isso será apenas o princípio das dores. Essa linguagem, princípio de dores, usada pelo Senhor Jesus, é uma linguagem que refere-se à mulher quando está grávida e sente as primeiras contrações preparando-se para dar à luz. Veja que essas primeiras contrações não são necessariamente a dor do parto, mas apenas indício de que o parto está perto, está chegando. Todos esses males sofridos pela humanidade revelam apenas uma coisa: que Jesus está vindo buscar a igreja. E após a sua retirada da terra, segundo João, capítulo 14, versículo 1 ao 3, os senhores podem ler também isso aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Podem ler também na segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 17. E na primeira carta de Paulo a Coríntios, a igreja de Corinto, capítulo 15, versículos 55 a 58. Segundo Jesus, após a retirada da igreja da terra, virá sobre a terra a dor de parto, que será a grande tribulação, a manifestação do maior período de dor já sofrido pela humanidade desde o início de toda a criação. Nesse tempo, que é chamado lá em Jeremias 30, versículo 7, de tempo de angústia para Jacó, é chamado também de grande aflição, de dia da vingança do nosso Deus, de dia do Senhor, de dia de trevas e escuridão, etc., será o período em que Deus derramará, em forma de pragas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Os senhores encontrarão isso no livro de Apocalipse, capítulo 6, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9 e no capítulo 16. Os senhores encontrarão o relato dessas pragas, desses flagelos, que serão um total de 21, que Deus liberará sobre a terra para exterminar praticamente o ser humano da face da terra. Deus será um período em que Deus derramará toda a sua cólera, toda a sua ira contra o pecado e contra a rebeldia da humanidade, por todos estes séculos de rejeição à graça e à misericórdia oferecidas através do Evangelho. São 2000 anos, queridos, que a igreja está pregando o Evangelho. 2000 anos que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, e a igreja continua transmitindo a mensagem de salvação, a mensagem de vida eterna. E nesses 2000 anos, ela tem sido afrontada, zombada, desprezada, principalmente no último século, mais ou menos de 20 a 25 anos para cá. A zombaria, a perseguição sobre a igreja de Jesus multiplicou-se aceleradamente. Hoje em dia, nós não podemos mais nem pregar o Evangelho com tanta liberdade, porque tem certos temas que você falar hoje é crime, é passivo de multa, é passivo de cadeia, é passível disso, daquilo outro. Alguém te chama de fundamentalista, de retrógrado, enfim.
São 2000 anos de perseguição, 2000 anos que Deus dá chance à humanidade. Mas este período de chance, de oportunidade, está chegando ao fim. Quando a igreja for arrebatada da terra, o que acontecerá a qualquer momento, porque nós observamos que todos os sinais já se cumpriram. Então, quando a igreja for retirada da terra, começará este período chamado de grande tribulação. E nesse tempo, a Bíblia declara que um ser satânico, intitulado de Anticristo, se levantará sob o comando de Satanás e dominará o campo político. Ele dominará a terra inteira, espalhando medo e terror a todos aqueles que não aceitarem a sua supremacia. Nesse tempo, o ser humano terá duas possibilidades. Ou ele aceita a supremacia do anticristo, do grande líder, do grande governo, e incorre no risco de tornar-se inimigo declarado de Deus e ser condenado e arrastado ao lago de fogo e enxofre, segundo Apocalipse, ou ele declara o seu amor a Deus, se levanta contra o grande governo e sofre terrivelmente nas mãos desse ser satânico. Esse ser será tão poderoso que lhe será permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E também ele dirá grandes blasfêmias contra Deus e contra o seu trono. E tudo isso Deus permitirá. Ele dominará a terra durante o período de 7 anos, segundo as profecias de Apocalipse e de Daniel capítulo 9 e capítulo 12. Perdão, que os senhores podem conferir. Então observamos o quê? Que não haverá escape para aqueles que rejeitam a Cristo e a salvação oferecida no Calvário. Pois quando ele tirar a sua igreja da terra, automaticamente começará esse período sombrio de trevas e de dores. Perdão, sobre a face da terra. Então, querido, enquanto o dia se chama hoje, escapa-te por tua vida, corre aos pés de Cristo, corre para o Calvário, pois somente Ele pode te livrar da ira que virá. Somente Ele pode te abraçar, pode perdoar os teus pecados e tornar-te livre. Você pode até perguntar, mas irmão, tudo isso que virá, a humanidade será exterminada. A humanidade sofrerá terrivelmente por ter rejeitado a Deus. E não tem como se livrar disso? Tem. Enquanto tu estás com vida, enquanto a igreja ainda está na terra, corre para os pés de Cristo. Vai para a igreja, corre aos pés de Jesus, entrega a tua vida para Ele. Ele te perdoará, Ele te abraçará, Ele te colocará no meio dos santos como noiva do Cordeiro. E quando a trombeta tocar, tu subirás com Ele, juntamente com a igreja que o aguarda, e estarás livre de todas estas mazelas que virão sobre a face de toda a terra. Que Deus te abençoe na pessoa bendita de Jesus Cristo nesta noite, em nome de Jesus. Amém.